Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Blogando aqui no canal do Blog do Paulinho no YouTube. Hoje, dia 5 de novembro de 2018, o nosso amigo José Renato, um tanto quanto desesperado, está jogando agora Sport e Ceará. Neste momento estão empatando em 0-0, resolveu não aparecer, mas está aqui para conversar comigo o Roberto Vieira, cada vez mais afiado, hein, Roberto? Tô vendo textos seus publicados não só no seu Facebook, como no blog do Juca, sensacionais. Parabéns. Boa noite a todos, boa noite, Paulinho, boa noite ao Zé, que está desesperado torcendo pelo Ceará contra o Sport, mas o Sport é muito largo, eu acho que não vai dar, não. Mas o Zé também fugiu porque o Fortaleza, numa campanha sensacional do Rogério Ceni, que a gente vai falar hoje, o Fortaleza, ele deslumbrou a Série B do futebol brasileiro. E Zé Renato, com todo o fair play habitual dele, se mandou. Preferiu não comentar o assunto. Vamos começar já falando disso, viu, Roberto? Vamos lá, que coisa o Rogério Ceni. O Rogério Ceni que eu considero... Iracene. É verdade, gostei do texto, que é um dos textos que está publicado, inclusive, no blog do Juca. O Rogério Ceni, pouca gente, às vezes, alguns sabem, outros não, o Rogério foi se preparar na Europa, na Inglaterra especificamente, para ser treinador de futebol. Tanto é que quando ele veio para o São Paulo, ele trouxe 2 auxiliares de lá. E ele é muito bem informado no que diz respeito a treinamento mesmo, assim, em como dar o treinamento e também nas questões táticas, né, mais modernas hoje do mundo do futebol. Falta para ele, claro, a vivência da profissão, falta ainda algumas experiências. Mas ele foi usado no São Paulo pelo presidente do clube, o Leco, que em vez de colocar o Rogério Ceni, como até ele queria, nas categorias de base para começar a iniciar um trabalho, colocou ele logo no time principal. E sem dar a menor base para que ele pudesse, dentro do nome que ele tem, ter uma equipe competitiva para que pudesse mostrar algum tipo de trabalho. Ele deu o Rogério Ceni um time fraco, sem a retaguarda necessária da diretoria, e quando venceu as eleições o Leco, por conta de ter colocado o Rogério Ceni também como treinador, né? Isso daí acabou ajudando ele nas eleições. Logo que o Rogério começou a ser questionado, os resultados não apareceram, aliás, não aparecem há muito tempo no São Paulo, e vão continuar não aparecendo se continuar nessa toada de direção do futebol do clube, que realmente é desastrosa, muito mal elaborada. O Raí também é outra vítima dessa gestão do Leco, logo vai ser questionado também. E o Rogério Ceni foi mandado embora do São Paulo sem nenhum respeito. Tinham prometido para ele um trabalho a longo prazo e na primeira má fase ele foi cortado. Ele teve a humildade de aceitar um projeto do Fortaleza, ele que não tem lá essa fama de ser tão humilde assim do período de jogador, mas teve sim como treinador a humildade de aceitar um projeto que não era fácil, é um grande risco de verdade, porque o Fortaleza estava já há 12 anos tentando chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, aliás, está longe dela há 12 anos, na verdade, e o Rogério pegou um time até então desacreditado, perdeu a decisão do Campeonato Cearense, o que qualquer diretoria que tem as práticas normais das diretorias de futebol poderia ter ocasionado a demissão dele, porque foi uma final contra o principal rival, mas deram sequência no trabalho, ele montou um bom time do Fortaleza, muito bem arrumadinho, jogando para frente, o que é importante, e conseguiu subir de divisão, conseguiu o objetivo maior, que é o de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e tem tudo para ser campeão da Série B nas próximas rodadas. Ele tem uma boa vantagem sobre o segundo colocado. Eu acho que o Rogério Ceni deu uma bela volta por cima, mostrando que é, de fato, o mito, o verdadeiro, não é esse aí que estão falando, e que conseguiu, talvez, daqui por diante, eu acho que assim que ele terminar a Série B, não sei se ele vai disputar a Série A pelo Fortaleza, eu acho até que deveria, mas certamente receberá muitos convites, muito provavelmente até de rivais do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Realmente é de parabéns, né, Roberto?
Eu acho que tudo isso que você falou, inclusive porque os dois grandes técnicos do futebol brasileiro, na minha época de criança, que eram o Zagallo e o Tele. O Zagallo, eu posso falar bem do Zagallo hoje aqui, porque o Zé Renato não está, né? Sim. O Zagallo e o Tele, quando eles deixaram de ser jogadores de futebol, eles foram trabalhar nas divisões de base do Fluminense, o Tele, e do Botafogo. O Zagallo fizeram grandes trabalhos por 2, 3 anos, e aí foram promovidos para o time principal. O Zagallo, como não tinha nenhum técnico para assumir a seleção brasileira, mas ele já tinha sido bicampeão do mundo, ele já foi assumir na seleção brasileira. Um breve trabalho que ele fez no Botafogo. E o Tele, depois desse trabalho, assumiu o Fluminense. Ele foi campeão da Taça Brasil de 70, foi campeão com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro de 71. Eles foram muito jovens, mas eles tinham já um trabalho de base, coisa que o Rogério não teve tempo para ter. Eu acho que esse começo do Rogério Fazenda me surpreendeu, porque eu pensei que acabava a carreira dele no São Paulo. São Paulo fez tudo para acabar com o mito dele. Trabalhou contra. Uma coisa é você ser Zidane e começar a carreira no elenco do Real Madrid, outra coisa é você ser o Rogério Ceni começar no elenco do São Paulo, não ia funcionar. Mas do Fortaleza foi tudo de bom para ele. Eu acho interessante se ele pudesse continuar um pouco o trabalho, porque o time do Fortaleza, o que me impressiona é que é um time muito bem treinado. Eu, quando vejo futebol, eu não me interesso muito por resultado. Eu me interesso muito em ver se tem jogada ensaiada, como o time joga, se tem variação tática. O time do Fortaleza, dentro das suas limitações, ele fez Derlei voltar a jogar bola. Derlei foi um cara que jogou aqui no Náutico, muita vontade, muita raça. Gustavo jogou bola. Exatamente. Então, assim, eu vendo o Fortaleza, eu vejo um time bem treinado. Ou seja, ele é um treinador que tem o que outros treinadores de futebol brasileiro não têm. E é um cara inteligente, um cara bem formado. Tem tudo para chegar. Inclusive, eu já vou apontar um caminho mais longo. O Rogério Ceni é um dos nomes nos próximos 10 anos para ser técnico da seleção brasileira. Não sei como é a relação dele com a CBF, porque ele sempre foi um cara muito escanteado pelas convocações na seleção brasileira, porque o Rogério não ter sido primeiro ou segundo goleiro da seleção em várias ocasiões, só mesmo o amistoso que ele fez contra o Barcelona e as perseguições políticas ali dentro, porque por tudo que era o Rogério do futebol brasileiro, ele merecia ter tido mais chance do que ele teve. Mas como a lista de injustiça no futebol brasileiro é gigantesca, então, o fato de Rogério amar e Rogério amar, mas eu acho que nos próximos 10 anos ele é uma das promessas e é um dos treinadores para isso. Só para terminar, eu acho que ele podia tentar ficar no Fortaleza, porque se o Ceará ficar na Série A, o futebol nordestino vai ter 4, 5 ou 6 times, né, no próximo ano, na primeira divisão, na Série A do futebol brasileiro. E Fortaleza e Ceará vão fazer times muito bons, porque a competição local é mais ou menos como um Grenal. Então, um puxa o outro. Então, esses duas equipes na Série A, eu acho que ele teria chance de continuar o trabalho que ele começou. E, às vezes, lembrando para ele que, às vezes, ficar pulando de galho também não é a melhor coisa do mundo. O grande problema são os campeonatos estaduais no começo. Se o campeonato estadual, no formato que ele derruba muito técnico. O cara faz uma boa Série B, sobe com o time, e quando entra no campeonato estadual, quebra a cara. Aí acaba sendo mandado embora. É normalmente o que acontece. Eu concordo com você nessas duas colocações que você fez. Eu acho que o Rogério tem o perfil de líder mesmo para ser um treinador de seleção brasileira. Conhecimento a gente vai ver com o tempo, né? Ele vai se aperfeiçoando, mas ele tem sim perfil de líder, de pessoa que encara desafios difíceis e que realmente não tem medo de ir para cima, né? Eu acho que o Rogério tem esse perfil, sim, se não tiver nenhum problema com a administração da CBF, pode acontecer. E com relação a ele permanecer no Fortaleza, eu também, se fosse ele, permaneceria. Porque é um porto mais seguro para ele. Ele já conhece o time, ele já sabe como os jogadores jogam. Tem essa questão do campeonato estadual, porque a gente sabe que um dos dois vai ganhar, ou Ceará e Fortaleza, quem perder vai pressionado o campeonato brasileiro. O Ferroviário agora, viu? Cuidado com o Ferroviário. O Ferroviário também vem forte. Vai falar dele hoje. Exatamente. E eu acho o seguinte, eu acho que o Rogério Ceni, em permanecendo no Fortaleza, e nessa toada, ele tem sim chance de até conquistar uma vaga na Sul-Americana, que para o Fortaleza, que acabou de subir, seria um torneio interessante de ser disputado, um torneio internacional, e credenciaria o Rogério Ceni numa boa jornada, classificando a Copa Sul-Americana, a disputar, aí sim, ser contratado por outras equipes, tentar novos desafios, porque se ele sai do Fortaleza para treinar um outro time de Série A, a gente está vendo que na Série A os jogos, as equipes estão uma draga, né? Realmente não tem nenhum time muito
melhor do que o outro. Ele corre o sério risco de chegar com expectativa de título, porque acabou de ser campeão, e naufragar, não por conta de ser um mau treinador, mas por conta realmente de não ter material humano suficiente e respaldo de diretoria por detrás. Eu acho que é um grande risco ele realmente mudar de time nesse momento. Ele só complementando a piadinha do dia, né? Ele voltando sendo técnico da seleção brasileira, faz 8 anos que a seleção brasileira não faz um gol de falta. Qualquer coisa ele botava a roupinha de jogador, entrava em campo e fazia o dele, né? Porque 8 anos a seleção brasileira de Zico, Rivelino, Nelinho e Éder não marcar um gol de falta é uma brincadeira. Né, Neymar? É inacreditável, né? O Brasil que sempre teve tanto jogador. Eu queria bater uma falta lá, Paulinho. Eu queria bater uma falta, cara. Não é possível. Sabe o que é? É a mudança da cabeça do jogador. O jogador antigamente ficava treinando mesmo bater falta, né? Hoje em dia estão preocupados em terminar o treino, entrar na mídia social, ver se realmente tem algum tipo de... porque eles ganham dinheiro fazendo publicação em mídia social. Se eles falarem que escovaram o dente com a marca, a escova tal, eles ganham uma nota. Então eles estão mais preocupados com isso do que em bater falta. Mas nesse final de semana, Griezmann marcou o dele de falta, Messi costuma guardar o dele de falta e Cristiano Ronaldo também costuma guardar de falta, né? E o Neymar no clube, ele também faz de vez em quando, né? É porque realmente a seleção, não sei não. Enterraram um sapo por ali. Mas só para terminar, para a gente levar um puxão de orelha do Zé, é porque o Ferroviário ele ganhou do 3-1 do Calcaia e faturou a taça Fares Lopes. Ele falou isso no zap comigo, eu não sabia o que era Fares Lopes. Descobri hoje. Fares Lopes não é uma marca de farinha. Fares Lopes foi presidente da Federação Cearense de Futebol. Desculpe, Fares, que eu não sabia. E o Calcaia tinha ganho o primeiro jogo. O Ferroviário foi lá na volta, meteu um 3-1. O Ferroviário fez o que fez com o Sport aqui na Copa do Brasil. E o Ferroviário, com isso, o Ferroviário que se tornou campeão do brasileiro da Série B, foi o segundo campeão brasileiro do Ceará. O primeiro tinha sido o Guarani. E o Fortaleza, se faturar o título, vai ser o terceiro time cearense a ser campeão brasileiro. Segundo o Zé, o Ceará não conta, porque o Ceará é maior do que tudo isso aí. E por falar em Ceará, por falar em Ceará, o telespectador do Blogando vai assistir o programa já sabendo o resultado. Nós estamos gravando aqui, estamos assistindo agora Sport Ceará. Eu acho que o Zé tem motivos realmente para assumir mais uma semana do programa, porque o Sport acabou de fazer um gol de Gabriel. Possível, cara. Por falar em Ceará, eu li no seu Facebook, depois eu vi que eles tocaram aquele povo para fora lá do Náutico. O problema é como entraram, né, cara? Exatamente, é isso. Quer dizer, entrou um monte de torcedor organizado do Ceará dentro da sede do Náutico. Aí depois chamaram a polícia para tirar. Mas peraí, na entrada eu não conheço a sede do Náutico. Você conhece, claro que eu sei. Não tem que mostrar carteirinha, alguma coisa para entrar? Porque pegou mal, né? Pegou mal. Depois que pegou mal, a turma teve essa saída. Porque, inclusive, terminando o Sport Ceará, os aflitos do campo, a sede do Náutico ia virar praça de guerra. E é um local residencial aqui. Então, assim, como a coisa foi ganhando um vulto e ficando muito feio, o pessoal chamou a polícia para tocar para fora. E o problema é o seguinte, eu não sei se você lembra, uns anos atrás, teve um lançamento de livro meu lá, o pessoal só faltou me matar, né? Tinha 3 ex-presidentes no clube, a diretoria da época mandou entrar o pessoal da organizada, tomar todas lá atrás, e quando teve o lançamento do livro, soltaram em cima da sede. A gente ficou ilhado, uns 300 caras em volta querendo bater e entrar. Então, assim, não é nada contra o Ceará, não é nada contra ninguém, mas claro. A sede do clube, entra um cabo que não é sócio, é difícil entrar. Como é que entra 20, 30, 40, 50 de uma torcida organizada do Ceará? Quer dizer, importunando família lá dentro, quer dizer, criando uma série de problemas. Criança lá dentro jogando futsal, uma das fotos que eu coloquei é na área onde eu nadei, é na piscina olímpica. Pô. Então o cara chegando para fazer a natação dele, inclusive quem paga a mensalidade que não é sócio para utilizar tal, e quando vê você tem 40, 50, 60 marmanjos com cerveja fazendo o que bem quer ali dentro, cara, não dá não. Absurdo. A diretoria do Náutico foi pega, acho que com a boca na botija e acabou tentando dar uma desperta, chamando a polícia, talvez até combinado com os torcedores. Porque a grande pergunta é o seguinte, tá bom, tudo bem, mandou chamar a polícia, mas quem deixou entrar, pô? Exatamente, é isso. Muito provavelmente ele deve ter chamado os líderes de torcida, falando em hipótese, claro, porque a gente não tá lá para ver,
mas pela saída pacífica, a gente imagina que tenha sido combinado, né? Então, o cara chama o líder de torcida e fala, olha, tá dando problema para mim aqui no clube e tal, eu vou chamar para tirar vocês aqui, vocês saem na boa, e eu acho que o negócio deve ter sido bem... Por falar em esperteza, Roberto, falar em esperteza, sabe que às vezes... drone mesmo. Eu acho que às vezes a esperteza acaba comendo quem se acha muito esperto. E o Renato Gaúcho repudiou na época do negócio do drone, tirou sarro, que o mundo é dos espertos. Eis que acabou se tornando vítima de um ato de esperteza do treinador do River Plate. É uma coisa realmente lamentável do Galhardo, né? Que deveria, ele estava suspenso, participou ativamente da partida, mesmo estando fora do campo. Também uma conivência grande da Conmebol, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo e não foi ninguém lá tentar impedir. E acabou não influenciando, talvez, a ponto de fazer o River Plate perder os pontos, mas acabou influenciando, sim, de alguma maneira, na maneira de jogar do River Plate. Eu acho que a punição foi muito branda, se bobear sequer será cumprida, às vezes eles acabam até dando um jeito de não cumprir essa punição, mas mostra bem que no mundo do futebol, lamentavelmente, a ética passa bem longe, né, de muitos treinadores, de muitos dirigentes, e acaba dando nisso que aconteceu. Já dentro de campo, o Grêmio fez por merecer a derrota, né? Fez por merecer a derrota. O Renato Gaúcho colocou o time muito covarde dentro de campo, achou que estava com a vaga garantida, não deu certo e perdeu a vaga para o River Plate. Já o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors, quando ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Perdeu o primeiro jogo feio de 2-0, e depois aqui na Arena do Palmeiras, já uma situação mais complicada, o Palmeiras acabou empatando com o Boca Juniors e saindo fora da Libertadores. Uma final épica, hein? Uma final épica entre Boca Juniors e River Plate. É lógico que o River Plate hoje em dia dizem é mais time, mas numa decisão entre Boca e River, aí quem tiver mais coração, quem tiver mais preparo psicológico acaba levando um pouco mais de vantagem. Eu acho que é o seguinte, eu estava até esquecido quando o Zé Renato trouxe essa frase maravilhosa do Renato Gaúcho, de que o mundo é dos espertos. E o Grêmio emitiu uma nota como se fosse assim, o dono de toda a moral no planeta Terra, que eu acho até que ele estava com razão na hora, mas a nota ela foi de um teor muito complexo, porque assim, eu gosto muito de futebol, mas o futebol não é terra santa nem aqui, nem em outro lugar, que eu ia dizer agora. Então, assim, poucos participantes, poucas personalidades do futebol conseguiriam fazer uma nota com a vida ilibada daquele nível. Eu me lembraria do Tele Santana, eu acho que o Tele Santana, acho que o Tele Santana, de certa forma, para mim, pode ser até que eu esteja esquecendo alguma coisa que ele tenha feito, mas o Zico, e poucas pessoas, um Tostão da vida, poucas pessoas conseguiriam, porque assim, o futebol ele é feito de maracutaia, e a gente, quando a coisa é a favor do nosso time, a gente admite tudo, e quando é do time adversário, a gente esculacha tal. Então, pouquíssimos. Outra que eu me lembro agora é Garrincha que inventou jogar a bola para fora quando o adversário estava caído, machucado em campo. Garrincha, que fora de campo era o demônio, mas dentro de campo ele era um anjo. Então, assim, a nota foi muito peculiar. Aí, logo depois, o Zé lançou a nota dele, lembrando do episódio do drone, que eu estava esquecido, e que o mundo é dos honestos. Então, assim, aquela dali eu acho que era para você silenciar completamente. O River Plate e o Boca, para mim, eles se prepararam para ganhar a Libertadores. Os times argentinos se prepararam, não só eles, o Racing também estava com um bom time, o Independiente também, iriam dar trabalho do mesmo jeito. E o Palmeiras e o Grêmio é o seguinte, a gente fica vendo o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhar todos os jogos na Libertadores, e a gente fica com a impressão de que a gente está jogando bola, a gente não está jogando nada, a gente está jogando pedrinha.
E, assim, frases da semana dizendo, olha, vamos pegar o Real Madrid, o Grêmio, o Palmeiras, temos chance, porque o Real Madrid está mal. Então, assim, veja só o que é que estava acometendo, a insanidade que estava acometendo a crônica esportiva brasileira e os torcedores. A gente está imaginando que o Real Madrid, por estar em má forma, em má fase, com o Modric, com o Marcelo, com a turma toda dele, ele iria sentir alguma coisa enfrentando Palmeiras e Grêmio. Mas pior do que isso, Paulinho, foi a postura que Renato e Filipão colocaram as equipes. Foi uma postura que, assim, eu acho que desde os anos 40 não havia um encontro Brasil-Argentina em que a gente entrasse tanto com medo de se lascar. Porque eram os anos, a Argentina deitou e rolou em cima da gente nos anos 30 e 40, o time brasileiro, quando entrava, por melhor que fizesse, ele levava no mínimo 3. E eu não entendi. Né? Eu não entendi, porque aí o cara vai dizer, mas Benedetto teve sorte. Pô, cara, mas foram massacres. O jogo, primeiro tempo de River e Grêmio, é para você, como torcedor do Grêmio, você guardar dentro de uma bala e esquecer. O Grêmio não é aquilo. Ninguém pode ser aquilo dali. Eu acho que o Brasil de Pelotas, com o time atual dele, ele enfrentava o River Plate com mais hombridade dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não é aquilo. Outra coisa, o Palmeiras com Boca, ele escapou de levar um 3-0 no primeiro tempo, fácil. Né? Então, assim, o placar dos jogos não mostrou a supremacia do futebol argentino em cima da gente. E eles se prepararam realmente para serem campeões Libertadores. O resto são fatos que acontecem e que, assim, eu fico muito chateado, porque se fosse para o lado do Brasil, a imprensa estaria dizendo que estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, que o cara foi esperto, tá certo, daquilo ali. Então, assim, essas nuances do futebol que eu fico. Eu acho que você, o Zé, eu acho que a gente tenta ver o futebol de uma forma mais equilibrada, né? Assim, eu não vou bater palma para a Cafajeste de Galhardo. Agora, eu também não vou esquecer a Cafajeste de Renato Gaúcho, Claro. que é por essas e outras que é complicado para ele a vida como técnico, como foi como jogador de futebol. Ele tem que superar essa fase. Tá? Ele não pode, negócio de drone, mundo dos espertos, essas coisas, e chorinho depois, ele não pode. Ele, tem que, ele é um técnico com muitas qualidades, mas, infelizmente, está repetindo defeitos do tempo de 1986, quando ele foi cortado por Tele. E ainda ficou chateado por Tele. Já deveria estar mais maduro, né? Principalmente até pela função, que é uma função de comando. Eu acho, viu, Roberto, que o grande pecado dos treinadores, tanto do Palmeiras como do Grêmio, é que o futebol argentino que eles imaginavam que iria enfrentar não é mais aquele futebol do passado, que era um futebol fortíssimo, que você tinha que se precaver um pouco mais para jogar fora, e aqui jogando em casa, ia um pouco mais para cima, embora nem aqui eles foram, mas o futebol argentino hoje é um futebol tecnicamente muito aquém do que já foi o futebol argentino no passado. O que aconteceu é que eles entraram, até por conta desses fracassos sequenciais que vêm ocorrendo, principalmente na seleção argentina, com a atitude vencedora, a atitude de uma equipe grande, que são, claro, tanto Boca como River Plate. Então, e o Palmeiras e o Grêmio não, entraram atemorizados, como se estivessem enfrentando um time do Maradona do lado e do Di Stéfano do outro, que não é o caso, claro que não é o caso. Então é isso, eu acho que se tivesse o Palmeiras e o Grêmio entendido que estavam enfrentando duas equipes de jogadores razoáveis e tivesse jogado futebol que eles estão acostumados a jogar, não que eles sejam grandes equipes também, porque o futebol brasileiro está muito nivelado por baixo aqui dentro. Temos bons jogadores fora, mas dentro do Brasil, realmente o nível das partidas são fraquíssimos. Mas eu acho que o Palmeiras e o Grêmio pecaram, porque eles deviam estar na cabeça deles achando que iam enfrentar futebol argentino do passado, quando o futebol argentino do presente se não igual, inferior ao futebol brasileiro. Não sei, dentro de campo provou para mim que ele está melhor do que o futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que se River e Boca jogassem o Campeonato Brasileiro, o Racing Independente, os 4 iam terminar nas 4 primeiras colocações. Não é nenhum... Não é. Agora, a parte do fracasso argentino hoje é uma questão muito psicológica, porque eles foram vice-campeões numa Copa do Mundo e em 2 Copas Américas, em que a gente não chegou. Então, assim, o lado é muito essa de você não ganhou o título, você não ganhou o título, você não ganhou o título, você não ganhou o título. Mas, assim, eles, por exemplo, têm uma legião de bons técnicos, coisa Sim. que nós não temos.
Eu vejo o futebol argentino, é porque o país não ajuda, sabe, Paulo? O país não ajuda, é um karma terrível, né? O Brasil está embarcando nessas coisas também, e aí fica complicado, cara. Fica complicado porque assim, eles têm técnico, eles têm jogadores que jogam a bola bastante razoável, daria para fazer uma equipe forte, mas é uma fase. E quando você, para mim, assim, para mim que admiro a classe argentina, tudo que eles têm de bonito, ver o Sampaoli na beira do campo, na Copa do Mundo, da forma como ele estava, é algo absolutamente deprimente, né? Eu acho que nem o Brasil passou por uma experiência daquela dali. Aí fica difícil. Agora, eu acho que eles botaram na cabeça de ganhar a Libertadores e a Conmebol botou na cabeça que ela quer ferrar a gente. Então, o Brasil agora é patinho feio, cara. Então, vamos nos acostumar a ser patinho feio porque a gente tá lascado, viu? E eu acho que tanto Boca como o River, eu não sei se eles têm condição de ganhar do Real Madrid numa final de Mundial. Mas não vão fazer feio, hein, Roberto? Não, como o Estudiantes não fez com o Barcelona, eles não fazem feio. Agora, é porque realmente, Paulinho, tem dois tipos de futebol jogado. Eu acho que tem mais de dois, mas quem assiste, eu acho que tem dois. Tem um futebol que é jogado na Europa e tem um futebol que é jogado na América do Sul. Sim. E tem outros futebols no mundo que aí é pior, é terceiro mundo do futebol. Não dá mais para comparar. A gente hoje é terrível, não dá. O Corinthians é um monstro, o Flamengo é um monstro. Se você botar para jogar amanhã com o Chelsea, com o Manchester United, com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, eles vão levar um vareio de bola. Não tem, é um negócio assim, é como no meu tempo de criança, quando eu tinha 9 anos de idade, no terceiro ano, eu ia jogar com os cabas da sexta série. Até que proibiram no colégio esses encontros. Porque Roberto, você está jogando com um nível completamente diferente, cara. A última vitória no time brasileiro no Mundial de Clube foi o Corinthians sobre o Chelsea em 2012. Mas se você pegar o jogo, não na hora do jogo que todo mundo tá naquele clima, principalmente quem tá torcendo, né, de quer vencer de qualquer jeito, mas assista o jogo hoje com calma. O Corinthians levou um vareio do Chelsea. O Chelsea perdeu 5, 6 gols feitos e o Corinthians achou um gol com o Guerreiro e acabou sendo campeão porque soube se defender, né? Tem a competência, claro, de ter disputado uma final, sabendo se defender, mas apenas se defendeu e jogou por uma bola e foi o que aconteceu. É raro de uma maneira exitosa entre um time da América do Sul e um time da Europa de 2012 para cá. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer mais para frente também. O Corinthians deu muita sorte nessa final contra o Chelsea, porque se você observar quantos gols perdeu o Chelsea nesse jogo contra o Corinthians, era um jogo que se o Chelsea fizesse o primeiro gol, estava arriscado golear o Corinthians na final do Mundial. Não, se houvesse, vamos supor, usar o estilo brasileiro, a gente fizesse divisões do futebol mundial, Série A, Série B, Série C, Série D, estaria a Série A, Série B com times europeus, a Série C ia aparecer algum sul-americano, e a D ia ser Deus que sabe, porque assim, os 40 melhores times do mundo, eles são europeus. Sim. E aí, com certeza. Você não tem. A grande curiosidade que eu tenho em relação a isso é que se a América do Sul voltasse a ganhar dinheiro, o que seria, se haveria um intercâmbio de jogadores, tivesse um equilíbrio, o que seria jogadores europeus jogando no futebol brasileiro, argentino, uruguaio, para tentar juntar essas duas coisas. A gente falou aqui, a grande solução para a gente seria aquilo que a gente conversou outro dia, Estados Unidos, México, né, América do Norte, Central e América do Sul fazendo uma grande liga, né? A Liga América. Então, a Liga América seria a grande solução, porque com muito dinheiro no bolso, a gente faria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão importando mão de obra já velhinha, mas ia se ter dinheiro para vir gente boa. Eu acho que é a única saída. E se que possível, seria um sonho, um delírio, incorporar a China. Porque aí a Europa ia ficar de joelho, porque se você juntar... Não ia faltar dinheiro, né? Não, ia faltar dinheiro na Europa, né? Porque não ia ficar um. Exatamente. Barcelona ia jogar com o time de bebê contra o Real Madrid, como fazia na época da Segunda Guerra Mundial. E Roberto? Mas a gente... O Futebol Leaks, que é aquele site que, tipo o Wikileaks, que vaza de vez em quando documentos do futebol, ele vazou um documento importante que está sendo discutido, né, nos últimos dias, que são reuniões secretas de, se não me engano, 11 ou 13 equipes europeias, as principais,
todos eles incluídos, Barcelona, Juventus de Turim, todas as principais equipes, estão discutindo a formação de uma liga europeia em que as principais equipes dos países Itália, Espanha, Alemanha iriam disputar essa liga. Os fundadores seriam irrebacháveis, não poderiam ser rebaixados. E as outras vagas seriam preenchidas por critérios técnicos de equipe que sobe de segunda divisão para a primeira, ou que se mantém no mesmo ano, mas eles querem fazer essa liga anualmente, e que seria uma liga que iria contrapor bastante, inclusive com os campeonatos nacionais deles mesmo, né? Não sei em que ponto afetaria a Champions League, mas eles estão tentando viabilizar essa liga, que seria uma liga mundial, aliás, uma liga europeia, uma liga europeia, e que teria os principais clubes da Europa garantidos todos os anos, sem direito a ser rebaixados. E você sabe que o ano passado, quem estava com essa ideia de fazer uma liga semelhante nos mesmos moldes foi o Roque Cittadini, que foi candidato a presidente do Corinthians. Ele conversou com os pares dele na época da eleição do Corinthians. Ele tinha a seguinte ideia, que ele ia conversar, se ganhasse a eleição do Corinthians, com o presidente do Flamengo. Ele queria criar uma liga exatamente nos mesmos moldes dessa liga que estão conversando na Europa. Eu não sei nem se ele conversou com alguém de lá para ter essa ideia, mas ele tinha essa ideia. E na cabeça dele ia ter que ter 2 representantes do Brasil irrebacháveis, Corinthians e Flamengo, por conta da popularidade. Na Argentina, River e Boca. Nos demais países da América, um de cada. Com a participação dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, e dando a gestão do torneio para os americanos, que realmente sabem tocar o negócio. E as outras vagas, equipes brasileiras, argentinas e tal, no critério técnico igual aconteceria na Europa. E isso não foi para frente, claro, ele perdeu a eleição do Corinthians, mas a ideia dele era conversar com a diretoria do Flamengo, conversar com emissoras, com tudo, para tentar viabilizar esse torneio paralelamente à Libertadores, que ele achava que ia acabar deixando a Libertadores menor, porque um dos critérios desse torneio seria a obrigatoriedade de ser disputado em estádios com certo padrão de qualidade. Então ia ter que ter lá as definições de gramado, de tudo. Então ele acha que pela participação dos Estados Unidos e com jogos lá e jogos somente em estádios importantes, com transmissão para todo o planeta, porque ia ser vendido por empresas americanas, que esse torneio poderia acabar asfixiando a Libertadores da América. Você vê como é curioso, Paulinho. A gente tem, às vezes, uma guerra, um evento histórico, e esse evento histórico ele acaba atrasando a história da humanidade não sei quantos anos. No final dos anos 20 e dos anos 30, havia um torneio europeu chamado Mitropa. Era o campeonato dos países do continente europeu, Itália, onde se jogava o melhor futebol fora a Inglaterra no mundo. E a Mitropa, com equipes da Checoslováquia, da Itália, da Iugoslávia, Áustria, Espanha não estava não. Era um super torneio. E era o começo da internacionalização. Era o momento em que a Europa rompia fronteiras, você ia contra os nacionalismos, né? E você fazia com que aquelas equipes elas se juntassem em torno de uma Europa comum, muito antes do mercado comum europeu. A Inglaterra estava fora, mas você tinha times da Áustria, que inclusive um time só de judeus na Áustria, que foi jogar nos Estados Unidos. Era uma super equipe que foi campeã austríaca de futebol. E nos Estados Unidos também tinha uma liga fortíssima, tanto é que eles foram ficar entre os 4 finalistas da Copa de 30, não foi por acaso, porque eles tinham uma liga muito forte. Uhum. Tudo isso foi esculhambado por Hitler, por Mussolini, por nacionalismo, pela guerra, pelo pau que comeu no continente europeu ao mesmo tempo. Por quê? Porque o futebol ele era um motivo de integração entre esses países, do mesmo jeito que era na América do Sul. Isso que você está dizendo hoje
Eu acho que é o futuro do futebol. É o futuro do futebol. Agora, existe um fator que ele ainda está muito forte no mundo, que é um fator chamado nacionalismo. É muito difícil para um torcedor do Estrela Vermelha ele admitir o time dele fora. E é um país com futebol muito forte. Uhum. É muito difícil para um torcedor do Sparta de Praga ele admitir isso, um torcedor russo admitir isso. Então, esse espaço da grana, quando ela começa a tirar esses países do circuito, formando uma super elite do futebol, curiosamente, a globalização do futebol está caminhando para um espaço que é pior ainda, que é o espaço de um grupo, uma elite no mundo, enquanto os miseráveis estão com o restinho da comida lá embaixo. Eu acho que seriam jogos fantásticos. Eu não sei se o futebol iria sobreviver tanto, porque iria ser, de novo, não ia ser só 2 classes, não, ia ser umas 10 classes diferentes de equipes de futebol. E eu não sei se o caminho é exatamente esse. Porque, por exemplo, quando a gente tem nos Estados Unidos a NBA, todos esses torneios, você vê que são equipes que algumas têm história, outras são artificiais. O que salva os Estados Unidos nisso tudo é porque quem vai para os Estados Unidos é parecido com o Brasil. Você tem pelada de basquete na esquina que é melhor do que a Liga Brasileira de Basquete. Sem então dúvida. A turma está pouco se lixando para o Celtics ou para quem está jogando lá em cima. A turma lá embaixo joga pelada independente de ter esses timaços. O campeonato universitário americano é um campeonato pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, assim, você tem piscina de natação nos Estados Unidos, você tem a natação americana de base, ela é um pouquinho abaixo da natação olímpica. Agora, eu não sei se a partir do instante que você começa a fazer torneios desse tipo, o quanto é que lá embaixo como é que vai ficar a situação. Porque hoje a gente já está num espaço que a gente tem um grande concorrente do futebol, um grande esporte no mundo, talvez não seja nenhum esporte olímpico, seja os joguinhos, os torneios de futebol, né? Sim, videogame. Hoje arrastando multidões. Então, os Xbox da vida, os Playstations, eles talvez sejam os grandes concorrentes do futebol. A meninada... Hoje precisa arrastar um moleque para ir para um campo de várzea jogar futebol, ou se tiver um futebol de FIFA onde ele não vai... Só os que jogam na lama, viu, Paulo? Não, mas você... jogar bola esse mas você faz muito bem. Faz muito bem de mostrar para eles que é bom. Sabe o que acontece? Tem muito pai que não tem tempo, às vezes, de ficar perto do filho para esse tipo de atividade. É bom demais, Paulo, é bom demais. Então. Aí o que acontece? O pai não tem tempo de ficar fazendo atividade com o filho vai fazer a atividade que os amiguinhos estão fazendo. E acabam indo pro videogame mesmo. Mas o pai que tiver a oportunidade que você tem e está fazendo, e está muito certo de fazer, é apresentar para os filhos alternativas, como, por exemplo, que antigamente era regra, hoje é alternativa, de poder jogar o futebol da maneira interessante como era, né, na várzea, jogando assim. Eu acho que é bem interessante, sim, porque é uma experiência. É curioso o Xbox, Paulinho, porque taticamente ensina muito eles, cara. Ele já faz, porque ele monta o timinho taticamente. Aí quando eles vão pro campinho que a gente vai jogar, ele já entende. Uhum. Ele já entende por que as coisas estão acontecendo. Na nossa época não era assim. Na nossa época a gente jogava o Bumba Meu Boi e não tinha tática nenhuma. Pô, cara, pro cara te ensinar que ele vai jogar na sobra, Paulo, jogar sobra de quem? É isso. Ele disse não. Agora, Paulinho, o que você acha de um cara com 14 anos fazendo gol num clássico? Olha, você tava tirando... Tu fazia o quê com 14 anos, cara? Com 14 anos eu fazia gol, mas nunca imaginava jogar um clássico. Fazia gol lá de futebol de mídia. Palmeiras com 14 anos e 9 meses, cara. Eu acho que eu pedia para morrer ali no campo. E um êxtase total. Que momento, né? Que momento maravilhoso, hein? Exatamente. Eu tô espantado porque o grande fenômeno que eu conheci era o Edu, do Santos, com 15 anos, 15 e pouco, com 16 na seleção. O Pelé com 16 para 17, mas 14, cara. 14 é pau. O cara, 14 anos, ele fazia um gol no Cerro Porteño Olímpia, porque o Cerro Porteño Olímpia é o seguinte, né? Tem 40 mil pessoas nas arquibancadas para comer o fígado de alguém. E o cara entrar com a cara de pau que ele tinha em fazer o que ele fez, eu fiquei impressionado. Então, 14 anos, eu fui me recordando de tudo que eu fazia com 14 anos de idade, e, assim, só em sonho. Tem um livro de Fernando Sabino, do escritor, eu era fã do Fernando Sabino, mesmo depois que ele escreveu a biografia da Zélia,
mas eu era fã dele. E o Fernando Sabino lançou um livro chamado Menino no Espelho. Então eu fui no lançamento do Menino do Espelho aqui em Recife, e como eu estava numa fase com grana zero, aí eu levei 2 livros, que era o Encontro Marcado e o Grande Mentecapto, para ele autografar. Aí, quando o Fernando Sabino estava aquela fila imensa, eu esperando, aí eu com meus 20 anos, 19, 20 anos, e ele chegou a vez dele autografar, ele olhou para mim e disse, uai, e o Menino no Espelho disse, a grana tá curta, mas eu sou seu fã. Aí eu trouxe o Grande Mentecapto e trouxe, rapaz, ele deu uma gargalhada espetacular. Ele rindo, ele kkkk. Aí ele fez a tal. E no Menino do Espelho tem um instante em que ele entra num jogo do Atlético, ele entra num jogo em Minas e faz o gol da vitória. Ele era o único cara, não tinha ninguém no banco de reserva. Ou seja, ele teve aquele sonho, e era o meu sonho, eu acho que é o teu sonho, é o sonho da gente. Entrar no jogo e fazer o gol. O cara realizou o sonho da gente com 14 anos. Pô. E eu tive um sonho uma vez, que esse sonho ficou repetindo, e que foi o seguinte, eu entrei num Corinthians e Palmeiras, uma final, Corinthians e Palmeiras, eu tava no gol, e eu tava contratado pelo Palmeiras. E eu tava com a camisa do Corinthians. Eu tava com a camisa do Corinthians por baixo e a camisa do Palmeiras por cima. E eu, tão fanático, e o jogo 0x0, 0x0, e o Corinthians precisava ganhar o jogo pra ser campeão. E olha que sonho, nossa, eu tive esse sonho várias vezes. Aí, faltava acho que segundos pra terminar o jogo, a bola caiu na minha mão, eu fiz assim pra linha do gol. E voltei. Saí quase morto de apanhar no campo. Mas feliz. Feliz da vida. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu queria jogar com a camisa do esporte, oficialmente. Eu queria jogar com a camisa do esporte aqui. Fazer um gol contra aos 47. É isso. Meu Roberto, olha, o sujeito jogando bola com 14 anos. Olha, não vou nem falar jogando bola. Com 14 anos, quando você ia ver o seu time ser campeão, você entrava num êxtase tão grande que e você lembra de detalhes de tudo que você da grama, de como estava o torcedor vestido, você lembra de muita, com 14 anos você lembra de tudo. Hoje você é capaz de ir num jogo de futebol e não lembrar do que você aconteceu no jogo nos primeiros 10 minutos, mas com 14 anos você lembra. Esse sujeito... Quem esquece a primeira vez, Paulinho? Isso, esse rapaz que fez o gol aos 14 anos, ele... Fernando Ovelar. Olha, qualquer coisa que venha acontecer daqui por diante para ele, talvez não seja maior do que esse momento que ele tem. Agora, guardadas as devidas proporções, e como o Pedrinho estava no Corinthians, quando o Elinho entrou pelo São Paulo ontem, limpou 2 e mandou na gaveta, e depois ele continuou jogando bem. O caba daquele dali, eu digo o seguinte, eu vou repetir o que alguém disse no passado, ou ele é craque ou ele é irresponsável. Porque não é possível o ser humano normal fazer aquilo dali, não, eu vou driblar 2 aqui, tá bonito, eu vou mandar no ângulo do cara, e mandou. Rapaz, é uma pérola que o São Paulo tem. É uma personalidade. Talvez se perca, porque muitos e muitos jogadores no Brasil se perderam, mas ele e o Pedrinho é a prova cabal de que o futebol brasileiro podia até fazer uma lei de restrição, né, Paulinho? Como tinha antigamente na Iugoslávia. Ela não proibia de sair, mas ela dizia que você só podia sair com 23, 27 anos de idade. Então o Brasil podia tentar restringir um pouquinho. Eu sei que é contra o livre comércio, mas, cara, a gente não tem um jogador aqui, o cara sai daqui e pirralho, pô. Eu acho o seguinte, que poderia fazer o seguinte, só poderia o jogador sair depois que terminasse a faculdade. Se o cara terminar com 23, terminou com 23. O cara tinha que estudar para sair. Aí, se tivesse formado em algum curso universitário, ele poderia sair do país. Vocês... Ia ter uma gripe das famílias, Paulinho, porque a gente iria estar bloqueando pessoas pobres de saírem e conseguirem uma vida melhor lá fora. Eu agora pensei nisso. Ia ser... aí realmente eu não pensei nisso, tem razão. Porque tem muita gente que vai chegar no profissional sem ter a condição de ter. É verdade, tem toda a razão. Não, porque se eles pudessem ficar aqui até 23, 24 anos, eles iriam sair ainda com um grande valor de venda. Entendeu? Eu acho que todo mundo ganharia. Ganharia os clubes que iam negociar do mesmo jeito. Quem está comprando ia comprar um jogador mais maduro.
já testado em campeonatos profissionais, e o próprio jogador ia virar ídolo, né, do clube. Né? Hoje ninguém mais vira ídolo. Tá saindo os caras, daqui a pouco vai sair o espermatozoide e o óvulo, cara. É verdade. O óvulo fecundado do Brasil, porque o cara tá saindo da Argentina. É o problema do foco do objetivo, né? Hoje eles usam a categoria de base como fábrica de dinheiro. Então, o cara que sai razoavelmente melhor da categoria de base, ele já sai para ser vendido. Antigamente não, antigamente era para poder jogar nos clubes de cima, né? Então o foco ficou bem diferente. Roberto, eu acho que o Palmeiras não perde mais esse Campeonato Brasileiro, né? Bom, até hoje, com essa vantagem que ele tem, ninguém perdeu, né? Agora, eu vou dizer um negócio para você. Eu já vi tanta coisa em futebol, Paulinho, que eu não ousaria dizer isso, não. Eu acho uma frase... em 1962, o Internacional estava 6 pontos na frente do Grêmio, faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Gaúcho. Naquele tempo, a vitória valia 2 pontos. Uhum. E o último jogo era com o Grêmio, ou seja, o Internacional já se preparou para chegar campeão tranquilo lá, só fazendo. O Internacional perdeu o primeiro, perdeu o segundo, foi para o Grenal, levou uma lapada, foi para a melhor de 3 e o Grêmio foi campeão. E o Grêmio começou o heptacampeonato dele. Em cima dessa. Então, assim, o Palmeiras não é esses balaios todos que existem por aí, não. Apesar de eu achar que o Vanderlei falhou só um pouquinho, porque a bola desviou no meio do caminho, mas o jogo com o Santos provou que o Palmeiras balançou. Tudo bem, todo mundo está vibrando aí, mas teve um determinado instante em que o jogo estava para o Santos. É que o Filipão soube arrumar o time, não é uma maravilha, mas ele soube arrumar dentro do que ele tinha. Não, e o time tem peças dentro da limitação do futebol brasileiro, são melhores que as das outras equipes. Então, assim, o Filipão, para mim, eu só não coloco ele como a grande revelação esse ano entre os dois técnicos do futebol brasileiro, entre ele e Ceni, porque o cara, tudo bem, ele ressuscitou o Palmeiras num certo instante, mas ele tem peça de reposição, o Ceni não tem, né? Então, por exemplo, ele perdeu o título. Outra coisa para mim absurda não é o Palmeiras perder esse título, é a campanha que o Flamengo faz. Eu não consigo entender. O Flamengo se deu tudo. Exatamente. Tudo. Para qualquer técnico, dentro do padrão brasileiro, eles têm o que qualquer pessoa queria. Milagre, para mim, a melhor campanha das equipes no futebol brasileiro, para mim, dentro das dificuldades que tem, é o Internacional. Há muito tempo atrás, há uns 8, 9 anos atrás, eu fiz uma tabelinha muito interessante. Eu peguei o valor, quantas equipes tinham gastado, quanto era a receita do clube no ano, e dividi pelo número de pontos na Série A. Porque na época o Náutico estava para ser rebaixado e estava metendo pau. Acho que foi em 2008. Fica certo esse cálculo, hein? Foi. O Ipatinga tinha o melhor aproveitamento por ponto e dinheiro por real que ele gastava. O Náutico tinha o segundo. Os times que tinham que ser campeão tinham o pior aproveitamento. Então, quem quiser fazer um trabalho interessante, pega o que os times gastaram esse ano e divide o número de pontos do Palmeiras pelo investimento que ele tem. Vocês vão ver que gente que está posando de bom administrador não administra porcaria nenhuma, tá certo? Mas é um cálculo muito interessante. Com qualquer empresa, Flamengo, né? Roberto, o Flamengo é um caso meio que de propaganda enganosa. O Flamengo, essa gestão Bandeira de Melo certamente é uma das mais fracassadas esportivamente da história do clube. Não vou dizer que é a mais fracassada, porque teve outras, mas foi um fracasso. Aí a imprensa vive dizendo que não acertou as contas do clube e tal, não sei o quê. Eu estava dando uma olhada nas contas do Flamengo e o que eu percebi é o seguinte: um monte de conta que eles dizem que eles pagaram, na verdade entrou no refis. Então, é conta a perder de vista. Sumiu como dívida do. Vem outro refis por aí, viu, Paulinho? Vem outro refis por aí. Isso. Aí você pega o Flamengo todo ano, aliás, de 6 em 6 meses, pegando empréstimo em banco. Aí eles dizem que é para fluxo de caixa. Eu não sei se é uma boa administração, negócio de pegar empréstimo, pagar juros para fluxo de caixa. Eu acho que a boa administração é o Flamengo receber, como recebe, as maiores quantias de patrocínio e direito de televisão do futebol brasileiro e gastar dentro do que recebe. Isso é uma boa administração. Em 1971, tem uma reportagem da Placar, o Flamengo era quem mais devia ao INSS no Brasil. Era um negócio absurdo. Era assim.
E já era uma discussão em 1971 de um clube tão popular, com tanta grana, tanta coisa em torno dele, conseguir dever tanto dinheiro, cara. Corinthians e Flamengo, e agora o Palmeiras por conta de dinheiro de patrocínio grande. Corinthians, Palmeiras e Flamengo eram os 3 que deveriam estar disputando o título todo ano. Como acontece com o Real Madrid e Barcelona, como acontece nos principais campeonatos da Europa. O Real foi ajudado pela prefeitura de Madrid, né? Sim. O negócio do campo de treinamento do Real Madrid é uma das coisas mais pitorescas. Aliás, o Real. Eu mudei para pitoresca. Aliás, o Real é ajudado desde muitas décadas e frequentemente, né? É uma brincadeira. Aquilo que foi feito com o Real é uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, o futebol ele tem nessas coisas, como a lavagem de dinheiro na Inglaterra, a grande Premier League, fantástica, lavando dinheiro. É sujo. Então, assim, o futebol vamos voltar ao começo do programa, né? O futebol é imensamente sujo, raras são as personalidades que se salvam, né? Agora, tem muito disse-me-disse, por exemplo, se a gente vai para Portugal, o Porto é arretado com o Benfica, e vão dizer que o Salazar adorava Eusébio e o Benfica. Não sei, eu tenho uma certa... um certo assim, porque a história ela pode ser escrita por 2 lados. O Porto também tem as histórias dele. Então, assim, cada país ele vai tendo suas histórias, e o futebol, como ele é paixão, o dinheiro rola muito fácil, né? Mas eu coloco sempre na escala das equipes isso. Eu não tenho tempo para ficar fazendo isso sempre. Mas o quanto os clubes arrecadam e a receita deles por ano, dividida pelos pontos que eles somam, eu acho que é uma boa maneira da gente ver interessantíssimo como é administrada a equipe. Porque a gente vai ter imensas surpresas. Roberto, o Zé Renato vai ficar 2 semanas sem vir mesmo, viu? O Sport acaba de ganhar do Ceará, terminou 1-0 mesmo. Lisca não fez a festa. Exatamente, o Ceará está numa posição que já não é tão confortável, está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Aliás, do Corinthians para baixo, acho que qualquer um pode rebaixar, hein? O Corinthians tem 39 pontos. E o primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória com 34. Só que o Corinthians tem o São Paulo agora no final de semana. O São Paulo, que não está assim, numa fase que você possa dizer esplendorosa, mas ele está no grupo de cima, lutando para ficar na Libertadores. Mas eu acho que pelo caminho do Sport agora, o Sport também não cai não. Viu? Então, se o Ceará estiver contando com isso, pode colocar para fora. Então, o Ceará está com 37. O Vitória que empatou com o Paraná, para mim é candidato. Paraná já caiu. Chapecó eu acho que acaba o encanto esse ano. Tem uma vaguinha aí que está rolando. O Vasco escapou. Como sempre, né? O Vasco ano passado, o jogo com os clubes cariocas foi que salvaram o Vasco. O Vasco ele gosta muito desses jogos com os rivais dele do Rio de Janeiro. Acaba ajudando, né? Que jogo... O América Mineiro está em rota de queda, né? O América Mineiro está querendo cair. Exatamente. Eu ficaria com esses 4. Olha, eu tenho como rebaixado aqui Paraná e Chapecoense, eu tenho certeza. Eu acho o Chapecoense muito ruim. O Paraná, pela pontuação, não tem nem o que fazer. É impossível. Pelo menos ele saiu do 17. Agora, dos que estão aqui na frente, eu acho que o Vitória é um time muito fraco. O Vitória deve cair. Então, fica Vitória, Chapecoense e Paraná. Aí fica uma vaga. Olha, América, Ceará, Sport, Corinthians. Eu acho que Sport e Ceará escapam. Eu acho que a América tem grande chance de cair. Botafogo, eu achei fraquíssimo o time do Botafogo. Tem alguma chance de cair. Remota, mas alguma chance de cair. E Corinthians só se for uma catástrofe. O Sport teve uma fórmula aqui, Paulinho, que no instante que o Sport estava devendo os salários atrasados, parece que teve uma ajuda da federação aqui. Então, o dinheiro, quando aparece em algumas circunstâncias, ele consegue resolver. A questão do Corinthians... Cara que não fala com o outro vira amigo, sabe? É um negócio... A questão do Corinthians vai muito, talvez, por causa disso também, viu, Roberto? Porque o Corinthians deve 60 milhões de reais os seus jogadores. 60 milhões. Entre salários, prêmios de 2017, prêmios de 2018.
Mas para cair eu acho muito, Paulo. Para cair é muito. Não, para cair tem que ser uma catástrofe, tem que ser sequenciais. O nível está baixo, o nível lá embaixo. Você assistir, faz o seguinte, se você quer suicidar, assista o videotape de Vitória e Paraná. Uma coisa horrorosa. Não precisa de nada mais do que isso. Não, realmente. O cara que pagou ingresso para assistir esse Vitória e Paraná, realmente foi um dos momentos. Aliás, não teve nem 1.000 pessoas no campo, você viu, né? Mas teve. O problema é que houve pessoas que saíram de casa, brigadas com a esposa, e foram a campo a se testemunhar esse jogo. É um negócio. O cara acho que espetacular. O cara deveria ter ficado na briga. Então, assim, eu acho que essa parte de baixo, ela praticamente ela se definiu com esse resultado hoje. O Ceará escaparia, com certeza, se conseguisse pelo menos um empate, mas não conseguiu. E o Sport, ele teve a vitória com o Internacional, a vitória com o Grêmio, essa vitória com o Ceará, são 9 pontos em 3 jogos. Faz uma diferença imensa na situação que o time estava, e o time fica mais leve. E os jogos que o Sport tem agora, eles são mais tranquilos que todo mundo. Inclusive, pega o Fluminense, que o Fluminense está pensando mais na Sul-Americana do que em jogar alguma coisa, né? O Vasco, você falou que ele escapa com as equipes cariocas, jogando em regra, né, com as equipes cariocas. Porque foi acontecendo ano passado. Inclusive, eu ganhei 3 pontos do bolão essa semana, porque tinha Vasco e Fluminense, aí eu cravei Vasco. Aí o cara virou para mim e disse: você tá doido? Eu disse: não, é jogo do Rio, Vasco e Fluminense, Vasco querendo podendo cair, vai dar Vasco. Não, mas porque sabe o que acontece? Clássico regional. Coincidências. Né, é que clássico regional acaba aproximando mesmo as equipes. E o time que tá mais desesperado acaba jogando mais mesmo, entendeu? Então, olha só, tu joga no Fluminense, eu jogo no Vasco, tu tá se lascando e caindo. A gente é comparsa, amigo de praia. Eu vou jogar contra tu, eu vou querer lascar contigo, cara. Vou jogar meu profissional, mas eu não vou ter aquela intenção de acabar com você, não. Viu, Roberto? No futebol, o cara já chega lá e fala assim: porra, eu tô numa situação tão difícil. Vê se dá uma maneirada aí. No futebol, o negócio já vai dando certo. Você não entra para detonar. Tem que ser uma Ayrton Senna da vida que botava para cima até do terceiro, do cara que era o terceiro piloto da equipe. Por falar em Ayrton Senna, em 30 anos do primeiro título do Ayrton Senna. Eu vi uma entrevista do Alan Prost, e é interessante, né? Como o Alan Prost, até hoje, então, eles que brigaram tanto, né? Mas o Alan Prost sempre demonstra respeito pelo Ayrton Senna nas entrevistas. É o mínimo que ele pode fazer. Inclusive no enterro do Senna, ele também demonstrou respeito, carregou o caixão, tudo e tal. Mas o Senna foi uma coisa impressionante, né? Todo mundo achava que ele ia chegar na Fórmula 1, pelo menos no primeiro ano, né? Com o Prost já campeão do mundo e tal. Então ele ia aprender um pouco no primeiro ano para depois tentar competir. Não, ele já chegou com o pé no peito do Alan Prost e disputou um campeonato mundial espetacular, né? Mas essa é uma geração, o Senna menos, né? Mas o Piquet, ele se tornou piloto num jogo de tênis com o pai até daqui de Pernambuco. E o Fittipaldi também, apesar da família toda. Mas eles chegavam na Europa com a mão na frente e outra atrás, apesar de terem dinheiro no Brasil. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara chega com um aparato. Então, a escola de pilotagem desses três, do Fittipaldi, do Piquet e do Senna, é aquela do cara com fome. O cara chega com fome. São estilos diferentes. Mas eram caras com muita fome. Eu ainda acho que a chegada mais difícil foi do Emerson. Porque apesar de terem tido o Chico Landi e outros pilotos brasileiros antes dele, eram, assim, ele atuando na Lotus era uma coisa absolutamente improvável quando aconteceu. Ele sendo campeão em 72 era um negócio mais improvável ainda. Então, assim, ele abriu caminho. E depois veio a turma. E depois abriu caminho na Indy, né? Na Indy também. Mas você veja como é curioso. Eu sempre tive um carinho muito grande pela Indy. Mas quando a gente vê a categoria dos pilotos da Fórmula 1 para a Indy, a Fórmula 1 dá um banho. Não tenho dúvida. E é uma coisa curiosa, né? Porque os Estados Unidos, como pátria do carro, deveria estar na frente, mas eles não conseguem. Mas hoje, eu acho que matou-se a Fórmula 1. Né? A morte de Senna, a chegada de Schumacher, a maracutaia da Ferrari,
que já estava se desenhando ali naquele instante, eu não consigo mais assistir Fórmula 1. Eu também foi muita maracutese, foi muita coisa no meio do caminho que eu não consigo assistir. Sabe o que acontece, Roberto? Fez o público perder o tesão do esporte, porque hoje todo mundo sabe que quem tiver na frente, ou então que tiver um padrinho melhor, vai ser ajudado pela equipe de uma maneira antidesportiva. Antigamente era impossível algum técnico da equipe chegar para o Senna e falar assim, abre para você passar, sem que ele mandasse o cara tomar naquele lugar e não obedecesse. Não, quem começou com essa brincadeira de mau gosto foi, para mim, um ídolo meu, que era o Jack Stewart. O Jack Stewart, as duas últimas vitórias do Jack Stewart, o François Cevert estava na frente. E o François Cevert tinha carro para passar, mas não passava. Porque o François Cevert ia ser o primeiro piloto, era um gentleman, Jack Stewart era outro gentleman, e eles achavam que era melhor não forçar o outro. Não tinha ordem da equipe, mas era a ordem natural das coisas. Aí aconteceu a hecatombe. Jack Stewart campeão, François Cevert iria vencer a outra corrida, o carro de François Cevert bate e ele morre. Acabou-se a tira, Jack Stewart no guarda-reio chorando, né? Desespero completo na equipe daquilo ali. Mas você veja que era um deixar dentro de muita classe. Era uma coisa assim, pô, o cara dirige, tá aqui, eu não vou forçar. Não era tipo, não, se eu tiver muito mais carro, eu não vou passar, não. E você, quando tinha 1971, 70, 72, 73, você tinha 10 pilotos que podiam ganhar. Do primeiro ao 10º que estavam largando, meu amigo, sai de baixo. Né? Aí você conhece Rio, Cevert, Jack Stewart, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Regazzoni, Lauda. Pô, você botava 10, o Jack Hicks, tem 10 que pode. Depois foi diminuindo. Passou a ter 4. Depois passou a ter 2. Depois passou a ter um só. Acabou-se a... E um só, o de trás não podia passar. E quando tinha alguém na frente, ele tinha que passar. Então, assim, mas assim, a tecnologia é isso aí. Também talvez seja melhor hoje, né, Paulinho? Porque antigamente morria um piloto de Fórmula 1 a cada 2 meses, né? Você assistiu? Que era uma festa, né? Morreu hoje. Eu assisti alguns documentários de Fórmula 1 que mostravam imagens de torneios anteriores. Acreditar, morria mesmo toda hora. Todo ano morria 2. Não tinha como, cara. A Monza, quem tiver curiosidade de ir para Monza, veja a curva que morreu. Quem foi mesmo? Jim Clark. E que o Emerson saiu voando uma vez. Você vai ver que você fazer aquela curva dali. Coisa de louco, né? E se você vê mesmo. Eu uma vez fui num salão do automóvel e vi um carro de Fórmula 1 antigo de perto. É inacreditável que o cara aguentava, corria naquela velocidade que corria, um zero segurança. É um negócio pior do que esse carro de 4 rodas. Não tem condição. Pode sair as 4 rodas. Roberto, tá chegando aqui já o horário da gente terminar o programa. E eu gostaria de deixar uma pergunta para o telespectador, para ele responder intimamente. Não precisa nem responder no próximo programa, nada. Principalmente eu não vou nem dizer nome de político, nada, mas eu queria só dizer o seguinte, que eu gostaria de perguntar para aquele eleitor que votou baseado na luta contra a corrupção, se ele se aliaria a Edir Macedo e Silas Malafaia, e também alguns outros semelhantes, ou se ele combateria essas pessoas. Roberto, você está com a palavra aí para encerrar o programa. Olha só, o que mete em pau comigo por causa desse assunto aí, eu acho que a dona corrupção no Brasil, ela sofreu um problema extremamente sério chamado PT. E eu fico repetindo para as pessoas o tempo todo. Quem definiu essa eleição foi o PT. Existiam pessoas que não votariam no PT de jeito algum. Eu acho que o PT ele teve a chance de ser uma mudança de paradigma do Brasil. Ele teve essa chance. Houve alguns momentos que o Brasil poderia ter mudado de paradigma. Um pouco com Juscelino Kubitschek, um pouco com Getúlio Vargas em 1930. Não é o Getúlio Vargas que vem depois, não. O PT no início dele. E todas as vezes em que essas pessoas caminharam
uma outra direção. Juscelino Kubitschek era o lote que devia substituir o Juscelino Kubitschek, que era um candidato que não tinha chance nenhuma de ganhar de Jânio Quadros. Então, ele entregou para Jânio Quadros para ele ser eleito 4 anos depois. A partir dali, ele entregou o Brasil para o golpe. Então, assim, são instantes, como o Lula entregou o Brasil para Dilma. Tá louco. Então, são coisas assim. Mas eu tenho uma fé muito grande na vida. Se eu não tivesse fé, eu acho que eu ia assistir Vitória e Paraná, ou me suicidar. Eu acho que todo movimento ele corresponde a um movimento de renovação, né? Mas eu tenho isso em relação ao PT. O PT teve faca e o queijo na mão. E se lambuzou. E aí vira uma bronca também do mundo. Aproveitando só um pouquinho, eu estava vendo exatamente isso num livro fantástico, quem puder ler, Como as Democracias Morrem. E depois eu fui ver um documentário sobre o Hitler. Como as Democracias Morrem lembra muito algumas coisas que acontecem no Brasil. E assim, tem até uma tabelinha muito interessante para você saber quando a sua democracia está morrendo. Mas o problema é exatamente esse. A gente tem instantes em que a gente está com a faca e o queijo na mão e a gente se lambuza. E aí depois vem uma bronca do tamanho do mundo que demora 20 anos para você resolver. Mas isso do PT, eu acho que o voto ele foi contra o PT. Sim. E daqui a 4, 5, 6 meses, o que vai acontecer no Brasil, não se sabe. Por quê? Porque há muitos e muitos anos, eu acho que desde o instante em que foi escolhido Dilma, foi escolhido um plano de voo que eu não sei qual é, sabe, Paulinho? Eu não sei qual é o plano de voo, porque assim, eu não consigo entender. Porque hoje nós temos, por exemplo, um candidato como Haddad saindo das eleições, que era a pessoa que poderia, em torno do pensamento de Haddad, uma renovação no pensamento antigo, mas não é isso que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, um Ciro Gomes, que era o terceiro candidato mais votado, com artilharia virada para todo mundo, atirando em todo mundo. Querendo que todo mundo se dê mal para ele se dar bem, né? Quem conhece o Ceará já sabe disso. Então, assim, a minha parte é isso. Eu acho que houve um voto contra o PT. Não sei o que vai acontecer de hoje em diante, mas eu queria que as pessoas que estão assistindo o programa tivessem curiosidade de lessem o livro, porque quando a gente lê um receituário de como morre um quadro clínico de como morre uma democracia, às vezes a gente consegue tomar algumas atitudes para preservar essa mesma democracia. É uma ótima dica. Nada melhor do que você ler a história para poder compreender o que está acontecendo no presente. Não é isso mesmo? Fatos iguais. Da Alemanha de 1929-30 para o Brasil de 2017-18, muitíssimo parecido. Para quem quiser ler a própria Venezuela, a história da Venezuela também, dos últimos anos, pode ir. O quadro ele vai se repetindo. Só que no meio do caminho, o livro mostra exemplos de como a população e a política conseguiu, em muitos casos, evitar o caos. E outros exemplos de quando anunciou. Porque os Estados Unidos estão mais ou menos no mesmo território pantanoso, viu, Paulo? É isso aí. Bom, semana que vem estaremos de volta. Tomara com o Zé Renato. E eu desejo a todos vocês... Dependendo do Ceará, ele aparece tão cedo. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço, Roberto, também.